Bem, pessoal, a gente está aqui para fazer a implementação de um banco de dados distribuído. Eu escolhi o PostgreSQL e eu vou proceder inicialmente configurando duas máquinas virtuais. Estou utilizando a VirtualBox, como vocês podem ver. As duas máquinas já estão executando aqui. Já está tudo configurado, mas eu vou mostrar mais ou menos como foi que eu fiz para vocês aqui. Tem as duas máquinas terminando com IP 130, 249. Eu estou frisando isso porque eu vou fazer uma conexão SSH para essas duas máquinas, que eu acho mais cômodo utilizar a conexão SSH e o terminal da minha própria máquina real, que é a máquina de fato que vai utilizar que vai acessar o banco de dados. E é assim que a gente vai proceder. Já estou aqui com minhas duas máquinas abertas numa conexão SSH. Isso aqui da UniF config aqui só para vocês verem. Refletem os mesmos IPs que eu falei, do VirtualBox. Bem, como vocês podem ver, eu estou aqui conectado nas minhas duas máquinas virtuais via SSH, tá aqui o mesmo IP que eu falei, que eu mostrei para vocês, lá que estava do VirtualBox. São os mesmos IPs terminados com 130 e 249. Inicialmente, vocês vão precisar instalar o PostgreSQL tanto na máquina real quanto nas duas máquinas virtuais. Vocês podem instalar tanto via gerenciador de pacotes do Linux, como o pacote Snap, .deb, como vocês quiserem. Se funcionar, tá beleza. Feita essa configuração do arquivo PostgreSQL com .conf, também precisa ser configurado esse arquivo aqui, ó. Também está na pastinha do Postgre, e adicionar essas duas linhas ao final do arquivo, que é para permitir que o Postgre SQL, no caso aqui do meu server 1, seja acessado tanto da minha máquina real, que é esse P aqui, quanto da minha máquina, que é o server 2. E lá no server 2 também essa configuração precisa ser realizada, passando o IP da minha máquina real, e agora aqui no caso do server 1. Fazendo assim as máquinas, o português que eles conseguem se enxergar de todas as máquinas. Uma vez instalado o PostgreSQL nas máquinas e feita a configuração nos respectivos arquivos de configurações que eu passei para vocês, aqui não tem segredo, vocês vão acessar o Postgre, inicialmente pelo terminal, nas duas máquinas virtuais, precisa ser feito isso. Eu coloquei tudo Postgres padrão mesmo, só para efeito de demonstração aqui para vocês, de dar um barra L, e eu criei o banco que eu chamei de empresa. Nas duas máquinas eu fiz exatamente a mesma coisa, eu criei um banco com o mesmo nome. Banco limpo, a princípio em branco. Vou mostrar aqui para vocês na outra máquina também. A empresa também na máquina do server 2. Eu acho que não vale muito a pena a gente ficar em terminal aqui também pelo SSH, quando a gente tem o auxílio de uma interface gráfica que é do PGAdmin. Estou utilizando aqui o PGAdmin 4 para iniciar aqui, né? E aqui eu crio uma conexão para o server 1 para o server 2. Na prática, como a gente vai estar simulando um banco de dados distribuído, onde a gente vai citar apenas um IP para o banco, não importa quantos outros servidores estejam envolvidos com essa distribuição do banco, eu precisaria apenas do server 1. Mas para efeito de configurações e verificação aqui na prática, eu também conectei o server 2. Fazer uma conexão de banco simples. Deixa eu mostrar a configuração aqui para vocês. Dá um nome qualquer, eu dei o nome do server 1. E a conexão, eu passei o IP lá do meu servidor, com username Postgres e senha também. Eu esqueci de citar também que precisa ser instalado duas extensões no Postgre, que é a extensão que vai nos auxiliar a fazer a distribuição dos bancos, que é a extensão DB-Link e Postgres FDW. Eu acho que é isso. Deixa eu só verificar aqui. Vocês vão precisar instalar as extensões Postgres FDW e DB-Link, utilizando o repositório de pacotes do próprio Ubuntu,
ou você pode procurar também na página do Postgres, que é lá na documentação, que lá vai ter instruções como você proceder para instalar corretamente as duas extensões. Voltando aqui ao PGAdmin, eu tenho aqui a minha conexão com o Server 1, que eu acabei de fazer e mostrei para vocês. Tenho tabela cliente aqui, um arquivo que eu tinha editado e deixei salvo aqui. Bem, aqui a configuração que foi feita configurada a minha máquina, instaladas as extensões do Postgres FDW e DB-Link. Eu preciso também criar as extensões no Postgres, porque lá eu instalei o pacote no Ubuntu. Aqui eu preciso criar a extensão do Postgres FTW e criar a extensão do DB-Link dentro do meu banco, dentro do Postgres, para que ele possa ser referenciado. Também aqui, a partir do server 1, eu preciso criar uma referência para o banco de dados do meu server 2. Deixa eu mostrar como é que funciona o server 2 para vocês. Aqui eu tenho uma tabela cliente. No server 2 eu criei uma fragmentação na tabela cliente. Eu criei cliente, frag, são SP. Posteriormente vai ser a minha regra de fragmentação que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui tem referência para no server 2, como eu disse, passando o IP, o nome do banco e a porta. Aqui na sequência, eu preciso mapear o meu usuário Postgres, aqui na minha máquina do server 1, para que ele tenha um acesso ao banco lá no server 2. Passo a senha, usuário Postgres, para que ele tenha um respectivo acesso lá. E aqui, para efeito de demonstração, eu crio uma tabela cliente, com ID, nome, CPF, sexo e estado, bem simples mesmo, só para demonstrar. E em seguida, eu também importei a minha tabela cliente frag SP lá do server 2 para que ele tenha acesso aqui no server 1, para que as duas tabelas sejam acessíveis do server 1. Para fazer a inserção, eu não consegui, não encontrei nenhuma biblioteca, nenhuma forma de fazer isso diretamente. A forma que eu faço um insert simples e a informação já seja replicada, seja no banco do server 1, seja no banco do server 2. E aqui está a minha função principal, é a função que vai determinar se a minha informação, a linha, né, referida ao novo cliente, vai ser inserido no server 1 ou no server 2. E o que vai determinar isso é a regrinha básica, se o cliente é do estado do Piauí ou do estado de São Paulo. Se o Piauí é para o server 1, se for São Paulo é para o server 2. Essa função ela é chamada sempre com uma trigger, aqui que vai verificar toda vez antes de inserir na tabela cliente, vai verificar, vai chamar essa função que verifica se ele é paulista ou piauiense. E a partir daqui ele insere um banco ou outro. Isso é transparente para o usuário. Aqui uns inserts básicos que eu fiz de clientes do estado de São Paulo, do Piauí. Bem, uma vez definida a minha função que vai inserir o dado do cliente em qualquer que seja dos bancos, dependendo da regra, e também definida a minha trig, aqui que vai chamar a função para fazer a inserção, ao longo desse processo eu tive muitos probleminhas e eu acho que o principal deles foi que eu acho que eu devo ter levado muito ao pé da letra que ambos os bancos em servidores diferentes eles devessem ter as mesmas tabelas com nomes iguais, o mesmo banco com nome igual, a mesma tabela com nome igual, só que isso não foi possível, eu não consegui replicar dessa forma, eu não consegui fazer com que a minha tabela cliente do server 2 tivesse o mesmo nome cliente do server 1, porque todas as vezes que eu fazia uma referência a essa tabela do server 2, dava um erro, que não podia ter duplicata de nome. Aí eu tive que renomear para a tabela cliente frag SP. Para contornar esse problema, por assim dizer, eu fiz uma view, que é um select das duas tabelas, tabela cliente do server 1, do banco do server 1, e tabela cliente para HSP do server 2. Tanto é que se eu fizer um select simples aqui na tabela cliente do meu server 1, ele retorna só os clientes do Piauí. E aqui só os clientes do estado de São Paulo. Aí eu tive que fazer a view, chamando a view que ela retorna todo mundo. Bem, falta a gente testar, né? Eu estou aqui com o meu banco fragmentado. Para os dois bancos, eu tenho clientes do estado do Piauí e de São Paulo. Fiz um select aqui na tabela T clientes, que é minha view.
Eu vou fazer um insert, uma inserção simples de dois clientes, um cliente do estado do Piauí e o outro do estado de São Paulo. Só copiar aqui, chamar de fulano. Não fiz nenhuma verificação de duplicata de CPF. O fulano vou colocar no estado de São Paulo e o ciclano no estado do Piauí. Quando eu executo esse insert, para cada linha dos inserts, ele chamou aquela trigger que chama a função, e para cada linha desse insert ele verifica se o fulano e o ciclano é do estado de São Paulo ou do Piauí, inserindo no banco designado para cada um deles. Quando eu fazer um select asterisco com o cliente aqui do estado do Piauí, o ciclano deve estar lá relacionado, inserido no estado do Piauí, tem aqui o ciclano, só o ciclano. E para o estado de São Paulo, que é a minha fragmentação, tá aqui o fulano. Banco devidamente fragmentado. Vou mostrar até aqui. Aqui minha fragmentação no banco 2. Se eu fizer um select na minha view, ele retorna todo mundo. Aqui o ciclano, aqui o fulano. Enfim, é isso.